Beleza? Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente está fazendo a gravação, manda um alô ali para a câmera. Boa noite, pessoal. Bem, então vamos lá. Hoje, nosso objetivo é formalizar as equipes da prática integrada, envolvendo as duas matérias, né? Ciência de dados e internet das coisas, e falar sobre a Sprint 1. Vai começar o trabalho que fala. Beleza? Bom, vamos lá então. Tinha ficado para vocês fazerem o registro das equipes aqui no Canvas, no AVA. Alguém teve dificuldade de fazer esse processo? Não tem, na verdade, não. Comuniquei com Não, nada a ver aí. Então a gente vai equipe por equipe, seguindo a sequência que está aqui no Canvas. Deu certo, Ruth? Então vamos lá, né? Aqui a gente tem essa página que tem os grupos. E aí vamos lá, para o grupo 1 aqui. E para quem está entrando agora, só para seguir o caminho, ó, você vem no menu aqui, no canto superior esquerdo, pessoas, aí tem todo mundo e grupo, tá? Na aba grupo, você pode entrar num dos grupos se você ainda não tiver oficialmente aqui inserido no grupo. Beleza. Eu tô vendo aqui de cara, ó, que tá o Edilson Vinícius Dias e o Rafael Soares. O grupo que a gente fazia um grupo zero, mas já não dava para colocar mais. Vocês três são um grupo. Isso. Tá. Ah, não. Então, por causa que eu não entrei, mas me colocaram então. Por causa que eu comuniquei com eles. Eu comuniquei pelo Telegram mesmo. Beleza. Tá. Tá. Vinícius Dias? Não, tá fora lá. Beleza. Então daqui a pouco, A planilha, né? você me chamou lá e eu te coloquei no grupo. É que acontece, tem grupo aqui com 2 pessoas, o G3, e tem um outro grupo aqui, o G7, com 2 pessoas. Seria interessante otimizar e fechar 4 em cada grupo. Isso. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir a sequência aqui e já formalizar, né? Grupo 1, quem que tá aqui do grupo 1? Isamara, né? Então, Pedro Carvalho, Cleiton Neves, Jadna, tava aí hoje à tarde, e a Isamara, né? Então, a gente vai lá pro slide agora. Aqui, ó, Caio. Obrigado. Vou só puxar esse cara para cá, que Tá. eu monto ele aqui comigo. Beleza. E a gente vai montando aqui nesse slide, ó. Tá? Só que eu vou arrastar ele para cá, que a gente deixa aberto ali o Canvas, e eu vou montando aqui para não ficar digitando de costas. Então o G1 é PKJI. Isso, PKJI. Então, o nome de cada grupo segue esse padrão. G1 e a inicial de cada integrante. Aqui dentro você estava colocando os nomes mesmo? Aí os nomes, né? Primeiro e último. Aí Pedro Carvalho. Ah, aqui não copia, né? Acho que não. Vou te falando, hein? Pedro Carvalho, Cleiton Neves. Peraí. Jadna Pessoa. Jadna Pessoa, com acento no A e Y. E Isamara dos Santos. Isamara dos Santos. Aí o Jadna tem um... Fechou? Beleza. Aqui, vamos conferir se cada um é de uma turma, você sabe de cabeça. Sei, mais ou menos, né? Vamos lá. Isamara, Ciência de Dados Noturno, certo? Jadna, Ciência de Dados Vespertino, certo? Cleiton, Noturno. Internet das Coisas, não. Tá. E o Pedro Carvalho? Tá anotando o próximo? Já. Beleza. Então tá certo esse primeiro aí, né? Tá certo o grupo 1. Vamos pro grupo 2. Quem que tá aqui do grupo 2? O Mauro? Só você, Mauro? Tá. Então, Raíssa Barroso, João Cruz, Mauro Pereira e Pedro Santos.
Então, Raíssa é do... Vamos só conferir, né? Raíssa é do Vespertino. Ciência de dados, né, Mauro? O João. Tem que conferir na planilha aí, Mauro. Pega aí já. Deixa a planilha aberta aí, viu, gente? Só pra gente confirmar a matéria, tá? Araújo, Marcelo Araújo. Deixa eu abrir essa planilha aqui já. Deixa eu agilizar. Christian, deve ser Silva ali, né? Christian tá aí? É Christian Silva? Deve ser. Ó. Christian Silva, isso mesmo, tá? Eu sou o João, é de IoT. Quem? O João, ele é do IoT, né? João? João de quê? Cruz. Tá. E o Pedro Henrique? Pedro Henrique Santos. É de Internet das Coisas também. Então, Caio, olha só, nesse grupo a gente tem 2 pessoas de Internet das Coisas, tá? Sim. O Rossano tinha comentado agora há pouco. Mas o Rossano é aqui embaixo. Ah, tá. É outro, esse aqui é do grupo 2. Tá? Que no teu também tem 2, né? De Internet das Coisas. Você marca uma flagzinha aí só pra gente... Esse é o 2, né? É, o 2. Quem são os 2 de Internet das Coisas? É o João e o Pedro. João e Pedro. Mas aí ele satisfaz. O Mauro é do Noturno, do CD e a Raíssa do Vespertino, né? O 3 você pulou, Caio? O 3 eu pulei porque a gente vai ter Tá que vazio, ajustar né? ainda, né? Tá, então 4 agora, né? Quem que tá aqui do 4? Você, Ana Rossana. Então tem a Ana Carolina, que é do Vespertino, de CD. Marcela Araújo. Giannini, né? Tá, é do Vespertino. Ah, o de vocês é que tem 2 de Internet das Coisas e 2 do Vespertino, né? Tá. Beleza. Marca também aí, Caio, o grupo do Rossano. Tá. Quem são os 2? É o Rossano e o Christian. Aleb Falcão. Gabriel Próximo, então? Oliveira. Grupo 5. Quem que tá aqui do grupo 5? Gabriel ali, né? Então, Paloma é de qual matéria? Paulo Silva. Paloma. Tá aqui, né? Caleb Vespertino, né? Da sua sala. Tá. E Paulo Henrique. Então vocês não tem ninguém do Noturno. Eles são do Noturno. Não, mas de hoje, da terça-feira, não. Tá. Marca também, Caio, o grupo 5. Marcou? Não. Bernardo Martins. Tá. Grupo 5 tem 2 de IoT Internet também. das Coisas. Ah, Paloma e o Paulo. Tá. Mas acho que vai dar certo, porque a turma de Internet das Coisas sozinha tem o mesmo número de alunos das 2 turmas juntas. Então acho que Só vai tem que bater isso lembrar mesmo. eles que tem sempre alguém vir na terça-noite, né? Sim, Que não é o dia verdade. da aula de ninguém, de vocês, mas vocês têm que se comprometer. Viu, Gabriel? Tatiana. Se caso a equipe se manter assim, alguém tem que se comprometer a vir no dia do encontro na terça-noite. Mas vai revisar. Tatiana Mello, Vai revisar. Giovanni Já tem o Silva. cronograma você no slide, tá? Eu dei uma olhada lá, né? Silva. Hoje é sexta. Isso. Priscila Tempone. Grupo 6, quem que tá aí? Giovanni e Priscila? Tá, Giovanni Noturno, Priscila Vespertino. Vespertino e Tatiana, Internet das Coisas. Então tá regularizadinho, né? Tá.
G7 tá faltando gente aqui, né? G8. Quem que tá aí do G8? Júlia? Tá. Você do Ciência de Dados à tarde, né? O Jonathan à noite, do Ciência de Dados. O Fernando à tarde, né? E o Júlio. Beleza. Aí, Júlio, o quê? Júlio Júnior. E Júlia Júlia Pereira. Pereira. Acento no 1. Dia 9. Quem que tá aí? Martos. Só? Então, Martos. Faz as duas, né, Martos? João Pedro. Qual? Vespertino. O Marcos também. E o Paulo. Paulo Estevão, né? 9 É que eu isso tô, mesmo. 8, 9. João de Felipe. Ribeiro. É, João Ribeiro. Marcos dos Santos. E E Paulo Teixeira. esse tá certo, né? Esse tá. Aqui é o 9, o 10. Diego Cardoso. Quem tá aí? Diego tá aí? O Diego faltou, né? Osmar Ferreira. Érica. Osmar é de que matéria? De Internet das Coisas? Tá. Érica. Tá aí também. Tá fazendo as duas, Érica? Tá fazendo mesmo? E a Raquel do Vespertino, né? A Raquel, ela conversou com vocês? Vocês conversaram com ela? Vão conversar com ela? É bom vocês acertarem isso aí, viu? À tarde eu falei pra ela, ó, tem que conversar, não é só entrar no grupo, não. É Paulo Teixeira e Raquel Teixeira também, né? É. Isso mesmo. Achei que eu tinha olhado no lugar errado. Guilherme Costa. Cadê o Guilherme? Tá aí o Guilherme? Guilherme do Vespertino, né, Guilherme? Júlio. Pedro Júlio Romano. tá ali do Noturno. Ruth tá aí também, de Internet das Coisas. Assustou, Ruth? Júlio E o Dias. Pedro Romão é do teu brother aí, né, do lado. E Ruth Jesus. Beleza, né? Tá aí, ó, essa equipe tá participativa, tá todo mundo aí, parabéns. G11. Então faltou quem aqui que tá presente? Edilson? Vinícius aqui. Ajuda ali, Edilson. E aí, bicho? Tranquilo aí? Tranquilo. Então aqui vai ser. Aqui tem que ajustar ainda, aqui também. Esse aqui vai ser BTGP. JFJJ. JFJJ. JMP. Vamos pegar uns pendentes aqui pra resolver. Então. Doer, ó. É mesmo? Boa. GPJR, GPJR. Pronto. Esse aqui.
Ah, tem um que ainda vai ser formado, né? Peraí. Que eu acho que 1, vai 2, encher o 3, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, aí tem 2 pessoas aqui e 2 aqui. Pega 2 jogos pra cá, então vai ficar só esses 2 aí no fim. Eu acho, né? Se o pessoal que não tá em nenhum grupo vai ter que entrar num desses, né? Vai, né? Sobe aí, vamos ver. Fecha os que já tá resolvido, cara. Esses 2 é do Vespertino. Esses 2 é do Vespertino. Marcelo tá contigo lá, né? Uhum. E o Jorge tá contigo lá também. Tá, E aí? então aqui no G7 precisa de alguém de IoT, é isso, né? G7 precisa. E de um de CD noturno. E aí tem o Vinícius, que é do Internet das coisas. Internet das Coisas, pode ir pro G7. O Rafael Soares, eu não lembro quem é. O Rafael Soares, ele não sei nem quem é. Ele tá fazendo TCC. Será que tem aqui? À noite. Onde é que tá? Ele tá frequente na matéria falando A isso? planilha aqui. Aqui a planilha? É. Rafael Soares. Opa, aqui já são 2 de IoT, né? Isso. E aqui tem mais 2 de IoT. Tem. Então a gente pode botar esses 2 de IoT pro G7, que não tem ninguém de IoT. Ok. Como é que é? Só clicar e arrastar pra cá e vai? Ah, coisa Só. boa. Pronto. E aqui vai o Edilson pra cá. É isso. É isso. Tem uma outra pessoa ali do lado dele que é o Pedro Gonzaga. Que tem que entrar aí ainda, né? Então, se eu colocar o G7 aqui já. E aí, tu conhece esse pessoal aí, cara? Rafael dos Santos é do Vespertino, ciência de dados. Esse daqui tu conhece, né? E o Ronald também é do Vespertino, ciência de dados. Rafael Silva. Rafael Soares. E Ronald Vieira. Ó, tem o G7 é V, 3 R's e o G8 é V3J. Ou F3J. Tem o V3R e o F3J. Tem o G3 Edilson Barbosa. Edilson Barbosa, Marcelo de Paula e Jorge Trindade. Paulo, Jorge, Trindade. EMJ. Aí vai entrar mais um aqui no G3. Eu acho que vai, né? Pessoal, dá uma olhada aqui, ó, por gentileza. Dilson. Tem alguém sem grupo ainda? Tem o Pedro, tem o. Aqui, ó. O Vinícius tá aqui, ó. G7. Vinícius. Tem uma vaga aqui no G3. Você entrou aonde? Então, vamos 3 pessoas Será que tem que atualizar? Atualiza aí, vamos ver. Vai ter 3 pessoas lá embaixo. Aí, ó, carrega o G3 aí. Tá aí, o Pedro entrou ali, ó. Apareceu o que, viu, Pedro? Pedro Braga. Pedro Braga. Pedro não é antigo e Jorge Trindade. Aqui, internet das coisas, internet das coisas. O Pedro também faz as coisas também, o Pedro. É, né? Só eu que tenho ensinado ele? Até agora é.
Ficaria mais balanceado. O Jorge Vocês conseguem estar presente na terça à tarde, ô Edilson? Consegue? Sem problema, né? Fechou então 11 equipes? Vou montar isso aqui. Põe, arrasta pra lá, pra quem fica na gravação, né? Boa. Aqui é o AMRK. AMRK. Não, bicho, tem que arrumar isso aqui, ó, pra ficar um nome mais legal. Juntou. Está pro ar. Pessoal, então olha só. Aqui é como que tá a formação das Precisa equipes mais marcar final. de amarelo, então, né? Pode tirar, eu acho. Então, para quem tiver nos slides aí, slide 23. Para quem for assistir gravação também depois, vai estar aparecendo aí na tela. Onze equipes, todas as equipes com 4 pessoas. Ó, aqui, das equipes formadas, o que foi ajustado hoje foram só as equipes 3 e 7, tá? Que lá no AVA tinham 2 pessoas em cada um desses e tínhamos 4 alunos que não estavam em nenhuma equipe. Então a gente pegou os 4 que não estavam participando de nenhuma equipe e inserimos nessas 2 que tinham apenas 2. E assim fechou todas as equipes com 4 alunos. Beleza? As demais equipes ficaram exatamente do jeito que vocês se organizaram. Não precisou fazer nenhum ajuste, porque da turma de IoT a gente tem um número de alunos que é o mesmo que a soma das 2 turmas de ciência de dados. Então, por isso tem mais de um aluno de IoT na maioria dos grupos aí. É isso, né? Então, vamos falar agora sobre o que a gente vai começar a trabalhar agora na primeira sprint que a gente vai iniciar hoje. Tá aqui nesse mesmo slide? Pode ir lá no... A gente vai no slide primeiro? Vai no cronograma aqui, só pra... Bom, pessoal, hoje é 23, né? Então, a primeira sprint ela está relacionada com a montagem do hardware e escolha do projeto. Então, a gente vai apresentar para vocês uma lista de projetos que a gente já identificou que encaixa nas matérias. Se vocês tiverem alguma ideia de projeto, às vezes um pouco diferente, conversa com a gente, conversa comigo, com o Caio e com a equipe, tá? Para a gente avaliar a viabilidade. A gente vai dar até quinta-feira, né, Caio? Para vocês conseguirem escolher o projeto que vocês vão fazer. Quinta agora. Isso, quinta agora. Depois de amanhã, né? Porque senão vocês não vão ter tempo hábil também para poder adquirir os componentes e montar o hardware. Beleza? Aqui a gente definiu, né, montagem do hardware como sendo o título dessa sprint, mas é uma sprint de 2 semanas. Tem um monte de tarefa que acontece aqui dentro. Né? Mais que o professor Fábio acabou de comentar. Para montar o hardware, vocês têm que saber qual que é o projeto que vocês vão desenvolver. E outra coisa importante, que a gente vai tentar reforçar com frequência, né, durante o processo todo, mas nessa fase inicial é muito importante, é desenvolver o contexto, que é uma coisa que eu sempre falo com vocês, né? Falei no nosso primeiro encontro sobre a prática integrada e já falei algumas vezes na aula de IoT. E o contexto define o projeto, né? Ele casa junto com o projeto para você poder definir também o que você tem que montar de hardware. Você só consegue montar o hardware se você sabe qual é o projeto e em qual contexto ele se encaixa. Tá? Então isso tudo vai fazer parte, né? Essa estrutura toda, na verdade, faz parte aí da primeira sprint.
e vocês têm 2 semanas para concluir. Então, para garantir essa conclusão dentro desse prazo, a gente tem que fechar a ideia do projeto até essa quinta, né? O quanto antes, na verdade. Se conseguir já definir hoje, melhor ainda. Se não, quiser reunir a equipe toda e discutir isso direitinho. Por isso a gente deu o prazo até quinta. Se conseguisse reunir todo mundo, né? Já tivesse todo mundo aqui, a gente já conseguiria matar isso agora mesmo. Mas como não temos, fica com esse prazo até quinta-feira. Daí na quinta, vocês podem atualizar na própria planilha, né? Isso, mostra lá, Caio, qual que é a coluna. Lá na planilha que vocês preencheram com os dados de vocês ali, o Telegram, o GitHub, tem uma coluna ali, ó, que é o ID do projeto. Isso. Só que cada projeto tem um número. Aí só você coloca lá. Um dos critérios que a gente adotou no semestre passado é de não ter repetições de projetos. Se tiver uma repetição, né? Ok. Mas a ideia é que não é que todo mundo faça o mesmo projeto. Isso vai poder ter uma diversidade, problemas diferentes, vocês aprenderem coisas diferentes. Então a ideia é que os projetos sejam diversificados. A gente tem, se eu não me engano, 8 opções. Acho que é 8 opções. Então algumas acabam que o contexto base ali que a gente sugere, ele pode repetir, né? A gente vai já apresentar para vocês. Então o sensor que você vai utilizar é uma sugestão base, mais ou menos, né? Uma proposta de contexto. Mas o projeto em si, mesmo que você esteja usando a mesma linha de direcionamento que a gente passa, tem que ser um contexto diferente das 2 equipes, tá? E aí a gente vai já enxergar isso com mais calma daqui a pouco. Vocês estão conseguindo editar a coluna do ID do projeto? Tenta aí, por gentileza. Talvez ela está bloqueada. Pelo jeito não, né? Tá, escreve aí, salva alguma coisa aí. Vamos ver, só para testar. Beleza, então tá com possibilidade de escrito, tá? O ID do grupo você consegue também? Tenta o ID do grupo aí, Deus, também. Não, Tá, Eu, né? Onde que é aqui, cara? O que você quer fazer? Porque aqui agora não é mais um slide, né? Tá o material. Não é mais slide. É lá no aba, no... Em módulos. Aí pode liberar aqui, ó, Caio. Essa e essa aqui, né? E a 1.3 também. Pronto. Aí, pessoal, olha só. Na semana que vem, vocês vão ter o tempo aí para fazer sprint. Essas 2 próximas semanas, né? E na próxima semana, a gente vai pedir para vocês enviarem, uma pessoa do grupo enviar um reporte das atividades do próprio grupo, lá do Telegram. Então, pega, sei lá, o Edilson lá vai representar a equipe dele, vai enviar um reporte das atividades. Nessa última semana a gente fez isso e isso. Na próxima semana a gente pretende fazer isso e isso. Coisa simples. Top. Desde a primeira sprint. E se tem algum impedimento, alguma coisa que está acontecendo que não está travando o avanço. Para que isso? Para a gente detectar a dificuldade antes de acabar a sprint. Porque se passou o tempo, passou o tempo. Né? Vai ficar o problema, vai ficar sem entrega, etc. Tá? Então, isso é muito usado no Scrum, isso diariamente, né? Quando você está trabalhando lá numa empresa, todo dia você faz isso. Aqui no projeto, vamos tentar fazer uma vez por semana. Beleza? Aumenta um pouquinho, Caio. Como é que aumenta aqui, cara? É Ctrl+, né? Verdade. Aí, boa. Quer começar contextualizando? Então, já que a gente está com o texto aqui, já vale para a apresentação de vocês de TCC, viu? Nunca coloquem tanto texto nos slides de TCC. E se tiver,
leia, porque não faz sentido tu botar um texto aqui e não ler esse texto, né? Ou dar um tempo para que as pessoas leiam. No caso, vocês têm o texto disponível e como a gente está com ele aberto aqui, eu vou ler para vocês. Então, dados estão em todos os lugares, nunca tivemos tanta disposição e nunca foi tão barato armazenar e transmiti-los. Por isso dizemos que estamos na era do Big Data. A coleta pode vir de diversas fontes, aplicativos móveis, sensores, páginas web ou mesmo dados estruturados oriundos de bases relacionais. Para coletar dados, podemos utilizar Stack Arduino, principalmente quando temos sensores envolvidos. A chamada Internet das Coisas. Também podemos extrair dados de páginas web ou via data stream. Um imenso fluxo de dados vindo de forma contínua. Nosso projeto consiste na produção e análise de uma base de dados. As etapas podem ser descritas nas seguintes tarefas. Tá? A definição de um contexto a ser monitorado/analisado. Então, essa primeira etapa, pessoal, da primeira sprint, é onde vocês vão definir o projeto que vocês vão trabalhar nas próximas, ao longo das 4 sprints. Né? Essa sprint 1 e as 3 próximas. Então, tudo vai partir disso aqui. Tá? Definição de um contexto a ser monitorado e analisado, levando em consideração que essa nossa primeira sprint fala exatamente sobre a coleta de dados. Né? Só que a gente está coletando dados para, numa próxima sprint, gerar uma base, numa próxima sprint, fazer análise, aprender alguma coisa com isso e gerar um produto que a gente vai vender lá no final da nossa 4ª sprint. Então, esse contexto que a gente vai pensar agora para essa primeira sprint, que a gente precisa montar o hardware para coleta, como enviar informações? Você já tem que levar em consideração essa perspectiva futura do projeto. Bom, então eu tenho que pensar no contexto, porque eu vou montar um hardware agora, eu tenho que entregar em 2 semanas, porque na próxima sprint a gente vai usar esse hardware para pôr em prática a coleta, para gerar uma base. Por que eu estou gerando? Por que eu montei esse hardware e por que eu vou fazer a coleta? E como que eu vou fazer essa coleta? Tudo depende do contexto. Porque depois, com essa base que eu vou gerar, eu vou precisar fazer uma análise. Então, para eu fazer a análise, para tentar alcançar o resultado que eu quero, eu tenho que fazer a coleta de tal forma. Para eu fazer a coleta de tal forma, eu preciso montar o hardware de tal maneira. E para montar isso, por conta desse contexto que eu vou ver agora. Tá? Então, todas essas etapas elas estão interligadas. Então, fase inicial, definir bem o contexto do projeto, qual direcionamento a gente vai tomar, e lembrar que isso tudo está linkado para evitar que lá na frente, é mesmo, então deixa eu montar o hardware diferente aqui. Pode acontecer, tá? Mas se a gente já caminhar, né, em cada sprint direitinho, a ideia é que a gente não precisa voltar no sprint anterior. Tá? Se precisar, não tem problema. A gente refaz coleta, refaz a construção do hardware numa sprint futura, mas a ideia é que isso não precisa acontecer. Tá? Então, definição do contexto, uso de sensores conectados ao Arduino para monitorar o ambiente e registrar os dados coletados. Isso vai acontecer em todos os projetos, tá? Sensores diferentes em contextos diferentes. Organização dos dados para a produção de uma base limpa para extrair informação. Análise dos dados para a produção de informação útil dentro do contexto. Apresentação em formato de pitch para a venda do produto. Conhecimento produzido do processo. Isso aqui é um resumão de todo o processo, né, das 4 sprints. Isso aqui é o que a gente vai ter lá na sprint final, a penúltima, a segunda e a primeira. Vou comentar alguma coisa aí. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvida, observação? Beleza. Muito bem. Uma coisa que a gente tentou adiantar por conta do tempo foi já trazer algumas ideias, tá? Para que vocês tenham um direcionamento do que vai ser desenvolvido nas próximas etapas aí. Então, projetos para serem selecionados pelas equipes.
Lembrando, como o professor Fábio comentou, se você tiver alguma ideia que fuja dessas que a gente está apresentando, apresenta para a gente vai validar ela, tá? Ou não. Então, uma ideia para se trabalhar é com o controle de fluxo de água. Então, tem um sensor de fluxo de água para detectar variação entre dois pontos diferentes do mesmo encanamento. A ideia é monitorar em diferentes contextos, como diferentes bitolas de cano, pressão da água e quantidade de furos diferentes. E aqui tem uma referência sobre um projeto que leva em consideração esses sensores e como coletar os dados desse tipo de sensor. Tá? Então, na ideia desse primeiro contexto, né, controle de fluxo de água, tem um sensor específico lá para o Arduino, que você consegue ligar ele no encanamento. E conforme você liga o fluxo de água, ali abre uma torneira, abre uma caixa d'água, esse sensor tem uma ventoinha ali dentro que vai girar e ele consegue saber a velocidade que ela está girando, você converte esse valor para saber o fluxo de água que está passando pelo cano. A sugestão aqui é, se eu tiver dois desses, eu consigo, por exemplo, saber qual setor da empresa consome mais água, se eu colocar um em cada setor da empresa. Os prédios de Brasília, a maioria dos condomínios tem conta a água só de entrada e divide para todos os apartamentos, porque é difícil colocar um contador em cada apartamento. E se a gente colocar um contador digital? Eu coloco na entrada do meu apartamento, não preciso quebrar nada, não preciso levar o contador de água lá para cima, e eu posso dividir a conta geral de acordo com o consumo de cada apartamento. Faço uma divisão local. É uma coisa que pode ser analisada nesse processo. Eu nunca trabalhei a fundo com esse sensor. Já usei, já testei um pouco, mas não fiz essa avaliação ainda. Se o ar estiver no cano, né? E a água está empurrando o ar, né? Normalmente ele leva em consideração, né? Inclusive tem até um negócio que vem fazendo propaganda que promete que não vai contar as bolhas de ar no contador de água, né? Nem sei se funciona esse trem, mas... Bom, a sugestão aqui, né, que a gente montou, então nota que tem vários contextos possíveis para você aplicar com o mesmo sensor, tá? A sugestão que a gente apontou aqui foi, bom, se você tiver dois sensores, você pode verificar se tem vazamento de água numa tubulação. E aí o experimento pode ser, vou colocar um sensor aqui no início, um aqui no final e verificar, ele está lendo a mesma quantidade de fluxo de água? Sim. E se eu mudar a pressão de água, ele continua lendo igual? Sim. E se eu fizer um furo, ele consegue notar a diferença? Sim, não, mais ou menos. Se eu colocar 2, 3, 4 furos, eu consigo então detectar com esse sensor a partir de qual contexto ele consegue dizer para a gente que detectou um vazamento de água numa residência, numa empresa, por exemplo. Tá? Então a ideia é que, nesse caso, teria que bolar essa estrutura física para fazer os experimentos, fazer a coleta de dados, monta um circuitozinho com cano, um pau, e puxa essa água, ou direto de uma torneira. Tá? Lembra, né, como a gente viu lá em IoT, isso envolve a montagem do eletrônico, envolve a programação e envolve montar a estrutura física para que isso aconteça. Né? Senão vai ser só o sensor e o Arduino e o código em cima da mesa. Não representa muita coisa do mundo real, de fato. Tudo bem? Aí, é só completar, né, Caio? Por exemplo, nesse projeto aqui do controle de fluxo de água, né, sei lá, você pode comprar uns canos nas lojas de ferragem mesmo, né? E construir uma estrutura. Você pode também na impressora 3D ali do LabMaker, construir alguma estrutura, tá? Seja para suportar esse cano, às vezes você quer trabalhar em inclinação, então perceba que tem uma gama de possibilidades, tá? Você não precisa ficar muito preso, né? Você pode pensar em arranjos aí que façam sentido, tá? Para um experimento, né? O pessoal lá de IoT, a gente teve umas aulas de modelagem 3D, você não está até mexendo já fazendo um projeto dele. E a gente foi ver também a CNC de corte a laser, né? Os dois equipamentos estão disponíveis para a disciplina, para a gente for para a prática da disciplina. Caso precisar modelar, para imprimir algum suporte, ou case fisiolêtrônico,
vai dar mais valor pro projeto. Com certeza. Pensa lá, porque a gente daqui a pouco vai mostrar um vídeo para vocês da apresentação final. Não sei se vocês assistiram, né? A gente vai pegar um exemplo para vocês terem uma ideia do que a gente espera no final, em termos de apresentação. Beleza. O projeto 2, né, segunda sugestão. Então, ó, gostei do projeto 1, vou querer reunir com uma equipe e a gente decidiu que vai fazer o projeto 1. Abre lá a planilha, do lado do teu nome, né, de cada membro da equipe, vai colocar lá projeto 1. Tá? Então, vocês vão trabalhar com esse sensor de fluxo de água. Projeto 2, controle de vibração de um equipamento. E aqui um exemplo, né, máquina de lavar. Então, a máquina de lavar é um equipamento comum de ter em casa e que vibra bastante. Por isso a gente colocou como sugestão, seria relativamente fácil de fazer o experimento. Então, um sensor de vibração para monitorar um equipamento motorizado. Analisar diferentes formas de utilização do equipamento para detectar mau uso, tempo de uso ou prever, fazer a manutenção preventiva. Né? Então, o equipamento começa a apresentar alguma falha ali começa a apresentar alguma falha e às vezes ela é imperceptível para a gente. Quando o ser humano consegue perceber o problema de vibração ou de aquecimento, de qualquer coisa que seja, é porque já está grave. Né? Então, se a gente tem um sensor monitorando isso, a gente consegue perceber o padrão do funcionamento do equipamento e consegue, então, também detectar quando isso foge do padrão. Só que também é importante perceber os contextos diferentes. Né? Se você aprende, no exemplo da máquina de lavar. A máquina de lavar, você sempre monitorou ela batendo a roupa. E aí, de repente, você nunca monitorou ela centrifugando. E aí coloca para centrifugar e vai falar, opa, a máquina estragou. Né? Então, você tem que pensar em todos os contextos. Será que ela funciona igual quando está com limite máximo de roupa, o mínimo? Se você, sei lá, se tiver o clima frio ou quente, o que influencia essa questão de aquecimento, né, se for usar um sensor de temperatura, ou de vibração do equipamento motorizado? Tá? No semestre passado, a equipe que pegou esse projeto, eles colocaram para monitorar a hora de fazer a limpeza do ventilador. Então, eles pegaram um ventilador sujo, monitoraram e montaram uma base com os dados coletados, né, no processo de utilizar o ventilador ali, e depois fizeram a mesma coisa com o ventilador limpo, né, para ter essa percepção da diferença ali. E montaram os gráficos também, bonitinho, para mostrar, ó, ele começa a sujar quando está mais ou menos por aqui de pressão. De novo, tem que testar os contextos diferentes para você identificar o que é de fato uma falha, né, informar que está precisando fazer manutenção, de simplesmente um contexto que mudou. E aí o equipamento está bom ainda, mas eu coloquei ele no outro contexto, agora o sensor leu diferente porque você falhou na parte de coleta de dados. Né? Então você acha que aprendeu alguma coisa, mas na verdade você não coletou nos contextos, né, não pensou nas possibilidades ali para o levantamento da base, para fazer o aprendizado correto. Exemplo 3. Controle sonoro de ambiente. Monitorar diferentes pontos de um ambiente, como sala de aula ou auditório. Montar um mapa de calor para apresentar a distribuição do som no ambiente e propor melhorias. Então, a ideia é, por exemplo, em sala de aula. Será que quando eu falo aqui na frente, todo mundo está me escutando? Será que todo mundo escuta igual? Não sei. Todo mundo está me escutando ali no fundo, aqui na frente, mas será que quem está sentado aqui na frente realmente ouve melhor do que quem está sentado no fundo? Ou talvez quem está no fundo ouve melhor, não sei. Então, se a gente colocar sensores aqui na sala, a gente vai conseguir detectar precisamente isso e montar um mapa. E aí isso a gente chama de mapa de calor, porque a gente consegue ter a imagem da sala, né? E pela percepção do som, dizer, aqui onde o volume está mais alto, a gente deixa uma imagem mais avermelhada. Onde o som é captado mais baixo, a gente bota ali verde, amarelo. Então você consegue identificar dentro do espaço onde que a gente tem esse alcance melhor e propor melhorias do espaço. Se for um auditório, por exemplo, que tem caixa de som,
som, como que eu distribuo melhor esses kites ali dentro. Então, essa é uma sugestão de contexto para o projeto com sensor sonoro. Certo? Teve algum projeto diferente que foi com sensor sonoro? O pessoal teve dificuldade em usar o sensor. Foi isso que Tem que ter aconteceu. uma conversão lá que se enrolou para fazer. Mas igual um sensor que a gente testou de ultrassônico em sala de aula, o dado que você lê do sensor, ele precisa ser convertido. Né? Porque a gente estava dando resultado. O sensor ultrassônico, para quem não estava na aula de IoT, é um sensor que ele te permite perceber a distância de um objeto. Só que qualquer sensor que a gente liga no Arduino, ele vai te dar, numa porta que é a porta analógica, ele te dá um número que vai variar de 0 a 1000 e... Depende do conversor, né? Dependendo do Arduino que você estiver usando. Isso. E aí, 1024. esse número, por exemplo, para o sensor ultrassônico que deveria me dar a distância, ele vai dar, vai aparecer o 100. O que é 100? São 100 metros? São 100 centímetros? Não sei. Então, a gente tem que usar um conversor, que é uma função que normalmente já tem pronto por aí, a gente compra ela e calcula ela. Né? Por exemplo, quando vem o número 100, significa que são 3 metros. Isso. Quando vem 115, 3 metros e meio. Isso aí. Então, tem que ter uma função para converter esse número ali, esse intervalo, em valores que façam sentido para a gente. O pessoal se enrolou um pouquinho com esse, né, que estava com esse projeto e acabou que não. Mas esse é interessante, por exemplo, dentro da sala. Quais contextos diferentes a gente consegue pensar para fazer a coleta de dados? Bom, faz diferença a qualidade de som do laboratório. Se eu estiver no laboratório com todas as máquinas desligadas ou com todas as máquinas ligadas, com as janelas abertas, com as janelas fechadas, e o ar ligado, será que influencia também? Então, pensar nas possibilidades de contextos diferentes para fazer coleta de dados e poder fazer essa análise. Depois ir apresentando o resultado. Sensor inercial. Vamos lá. Quer falar um pouco, né, rapaz? Minha voz tá embora. Bom, pessoal, projeto 4, né? Sensor inercial. Então, a gente colocou aqui, detectar padrões de movimentos humanos. Então, monitorar movimentos de um braço durante diferentes atividades. Isso é muito comum, né? Quem tem smartwatch, bands aí da vida, né? Elas fazem isso. Elas sabem, às vezes, se você está correndo, elas sabem se você está se levantando ou não, até te avisa, tá na hora de levantar. Não é, Ruth? Então, assim, como que esse dispositivo sabe isso? Porque foi feito um treinamento, foi feito uma coleta de dados. Então, teve uma coleta de dados de várias pessoas se levantando, por exemplo, e aí, quando você está com o produto aqui usando, ele sabe, se levantou, está embarcado aqui dentro, essa inteligência. Então, esse é um exemplo de projeto que pode ser usado com sensor inicial. O sensor inicial é um sensor que mede algum tipo de movimento relacionado com as leis de Newton. Então, você tem acelerômetro, que mede a aceleração, você tem o giroscópio, que mede a velocidade angular, se tiver esse movimento. Os celulares aí, né, a maioria tem acelerômetro, giroscópio. E outros, sensores inerciais. Então, esse é um exemplo. Então, você pode aprender esses movimentos aqui, comer, movimento da colher, tá? Pode fazer a coleta desse dado. Escovar os dentes, é um outro movimento também, que é bem característico, é um padrão. Pentear os cabelos e etc. E aqui, nessas referências, tem um exemplo aqui de uma base de dados já construída, com um acelerômetro. Então, vocês conseguem ver como que foi o experimento, e não tem problema nenhum você reproduzir isso. Está tranquilo também, tá? Então, você consegue ver, tem essas classes aqui, já está classificado direitinho, qual é o tipo de movimento. Você pode tentar construir um hardware para meio que tentar reproduzir isso. E aqui embaixo você tem um site lá da Electrogate com os sensores e um exemplo de projeto para essa finalidade, para o uso desse tipo de sensor. Bom, e a questão do contexto, né? Você tem que pensar bem no contexto. Porque olha só, esse mesmo tipo de sensor, quando você pega e coloca no contexto,
Por exemplo, tem lá um estudante meu de iniciação científica. Foi premiado. Foi prêmio internacional. Usando esse sensor. Você olha, bom, o que é a novidade? É o contexto. É a história que foi contada e a aplicação disso. O sensor é novidade? Não, não é novidade. Tem vários lugares, tem várias aplicações. Mas a forma que você constrói o contexto e aplica isso é que faz diferença. 5. Temperatura e umidade do ar. A gente está chegando agora na época do frio, né? O que costuma acontecer com a umidade? Tende a cair. Então, você consegue, né, com sensor de temperatura e umidade, fazer várias análises. Aqui a gente está dando o seguinte exemplo. Ó. Caixa para controle de umidade de filamento para impressora 3D. É um caso que, inclusive, a gente precisa ali no laboratório. Por isso que a gente colocou aqui. O filamento, né, ele é um polímero, né? Então, o filamento ele é isso, né? Uma espécie de plástico ali, tá? E aí ele tem condições ideais para que ele seja mantido. Então, sei lá, se a umidade aumenta demais, né, ele pode mudar a composição e na hora de imprimir não sai uma impressão tão boa, impressão 3D, tá, gente? Então, aí você poderia criar uma caixa, tem projetos prontos, né, você encontra exemplos na internet, que você controla a umidade e utiliza alguma fonte de calor para manter essa umidade em um determinado patamar. Então, é um outro exemplo de projeto utilizando esses dois sensores, temperatura e umidade do ar. Então, aqui tem alguns links. Tá? E o 6, que inclusive está relacionado com o projeto que a gente vai mostrar para vocês, a apresentação, que é o de monitoramento de frequência cardíaca. Alguém aqui precisa monitorar a frequência cardíaca? Diego? Alguém tem algum parente, algum conhecido que precisa monitorar a frequência cardíaca? Você vê que é algo que está bem próximo, né? Assim, numa amostra pequena, você vê que tem várias pessoas que isso é útil. Então, por exemplo, aqui controla a frequência cardíaca. Tem um sensor aqui, mas não fica controlando toda hora, quando faz atividade. Então, você poderia utilizar um sensor para poder medir essa frequência cardíaca. Para que isso é útil? Para várias questões. Toda doença cardiológica, cardiopatias, né? Tem vários tipos de cardiopatias, você consegue fazer a detecção, prevenção e acompanhamento por meio desse acompanhamento da frequência. E aí, nesse link aqui, a gente deixa um exemplo, né, de um medidor de frequência cardíaca como data logger. O que é o data logger? Você vai guardando os dados. Guardando em um cartão SD ou guardando, né, igual o professor K ensinou lá na matéria de internet das coisas, guardando com Python lá num arquivo, que é uma forma de registrar, né? Então seria esse data logger aqui. Então monitorar os batimentos cardíacos para detecção de irregularidades. Então você pode pegar pessoas, olha só que experimento interessante e relativamente simples de fazer, né? Você pega pessoas em faixa etária diferente. Você pega lá uma pessoa em cada faixa etária, faz uma coleta de dados e verifica se tem diferença aí no padrão da frequência cardíaca. Aí você pode provocar situações em que a frequência cardíaca altera. Prática de atividade física, sono, momentos de estresse e etc. Bom, esses são 6 projetos, né, cara? Eu pensei que era 8. Também. Acho que é 8 na cabeça. É isso mesmo. Porque, se eu não me engano, na última vez, cada 2 equipes estavam com o mesmo. Então são 11 equipes, né? Então praticamente quase que vai repetir, né? Um dos projetos aí, se ninguém fizer algo fora do que tá aqui. Reforçando muito. Gosta de Contexto. Você vai falar, vou usar o sensor de detecção de padrões de movimentos. Qual que é a ideia? Aprender, vou coletar vários movimentos, eu quero aprender se a pessoa está escovando o dente ou se quando que a pessoa se acidentou, caiu. Para quê? De que forma você vende isso como uma solução no final? Né? Você consegue fazer o do cair, por exemplo, a ideia é que no final você consiga apresentar, olha, fez um levantamento aqui, uma coleta de dados, gerou uma base com
X informações, considerando N contextos diferentes, com pessoas diferentes, e desenvolver uma tecnologia que consegue detectar com X% de acurácia que a pessoa sofreu um acidente ou não e consegue mandar um alerta. Isso é importante para salvar a vida de uma pessoa que você precisa. Você criou um contexto, deu valor para o teu projeto. Ou pode ser só um projeto que, não, eu montei aqui e fiz. Né? Igual a gente fez rapidinho em sala de aula, o exemplo lá com o sensor ultrassônico, e a gente testou, olha, ele mede mesmo, quando eu coloco a mão aqui, ele mostra 10 centímetros, 30, 1 metro. Legal, montei isso aí. Agora, vamos colocar isso num contexto que, sei lá, serve para educação, ou vai salvar a vida de alguém, ou se, né, pelo menos se propõe a fazer algo nesse sentido, tu dá um valor grande para isso, né? Ou vai trazer uma solução para um problema que existe. Putz, agora com esse sensor ultrassônico, colocando dentro desse contexto aqui, vai economizar dinheiro para uma empresa, vai ajudar uma pessoa que tem necessidade especial a se locomover, ou qualquer coisa do tipo. Tá? Aí tu botou aquele mesmo projeto dentro de um contexto que dá mais valor para ele. Não, é verdade. Isso, justo. Teve uma matéria aqui no FP, depois teve notícia no DFTV também. Monitoramento dos padrões motores, né, da doença de Parkinson. Então, um aluno de ensino médio fez educação científica. Aí ele usou os sensores, montou o hardware, desenvolveu o software. Vamos mostrar o vídeo? Passar o vídeo, né? É desse... Qual que é? Tá aqui? Ou lá no slide, né? A gente reforça a questão do contexto. Bom, pessoal, a gente vai mostrar para vocês aqui essa apresentação da equipe 9 que, assim, atendeu... Boa noite. Só o som aqui, tem como jogar pro vamos jogar pra cá? Faz falta a caixinha de som, né, cara? Toda vez eu penso nisso. Cadê o mouse? Mouse! Aqui, ó, tem que trocar aqui, ó. Você nem lembra como é que mexe no Windows, né, rapaz? Vou te falar isso, cara. Oi, será? Maximiza aí, vamos ver. Meu nome é Thaís, esse é o Jean, Paulo Estevam e o Brenner, ele não foi presente hoje. Nós somos o grupo 9 e nosso trabalho é sobre o uso de frequência cardíaca. Vai ficar aqui no computador mesmo, viu? Atualmente, o Brasil ele ocupa o 5º lugar na posição de maiores números de pacientes com diabetes. Lembro de cima. E Isso. existem aproximadamente 16,8 milhões de pessoas com diabetes Já tá no máximo, né? no Brasil hoje. Maximiza aí, a gente vai explicar. Existe uma projeção global de que Se colocar aqui no em computador. até 2025 a gente alcance 438 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Isso significa não só um caso de saúde pública, um problema de saúde pública muito grande, mas também significa, se você for analisar para o mercado, que tem uma fatia do mercado que está muito grande em crescimento. Boa noite. Meu nome é Thaís, esse é o Jean, Paulo Estevam e o Brenner, ele não foi presente hoje. Nós somos o grupo 9 e nosso trabalho é sobre o uso de frequência cardíaca
Brasil ele ocupa o 5º lugar na posição de maiores números de pacientes com diabetes. E existem aproximadamente 16,8 milhões de pessoas com diabetes no Brasil hoje. Existe uma projeção global de que em até 2025 a gente alcance 438 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Isso significa não só um caso de saúde pública, um problema de saúde pública muito grande, mas também significa, se você for analisar para o mercado, que tem uma fatia do mercado que está muito grande, em crescimento, que precisa de melhoria, precisa de inovação e está sendo inexplorada. Contextualizando, antes de continuar, a diabetes ela é uma síndrome metabólica. Ela acontece quando você não consegue produzir o hormônio da insulina de forma suficiente no seu fígado. E isso faz com que tenham vários sintomas, como fraqueza, e pode até causar a morte em casos mais graves. O nosso problema central, analisando essa fatia do mercado, foi como a gente pode melhorar a vida desses pacientes e trazer algo que ajude a medir a hipoglicemia de uma forma que não seja invasiva, porque hoje já existem métodos de fazer isso, só que ele é feito através de uma agulha, furando o dedo. Pacientes mais novos, eles têm dificuldade para poder entrar nesse padrão de medir o tempo todo, e principalmente porque a maior parte das crises de hipoglicemia acontece no período noturno. Então você teria que acordar, fazer a medição, ou utilizar um aparelho que faça essa medição de forma automática através da agulha. Hoje já existem alguns adesivos que fazem isso, para poder identificar uma crise de forma que você possa tomar o remédio, tomar a insulina antes de piorar, antes de acontecer. Então, o nosso projeto foi utilizar um sensor de frequência cardíaca para poder monitorar os batimentos, a frequência cardíaca de pessoas que possam ter a doença e determinar picos de batimentos mais elevados que possam ser um sinal de hipoglicemia. O objetivo aqui, comercialmente, pode ser transformar isso num wearable depois, ou utilizar para pesquisa, e abarcar essa quantidade de mercado que está em falta de produto. Bom, as etapas são os projetos. O primeiro, montar o hardware, para fazer um monitoramento cardíaco. Depois, pode falar. A gente partiu para poder fazer, entrar no contexto. Foi fazer uma demonstração dos batimentos cardíacos. No nosso contexto, foram coletados dados de diferentes pessoas. No caso, sim, todas essas pessoas que foram coletados dados foram pessoas em repouso. Essas pessoas em repouso, a gente conseguiu fazer a análise botando como requisito o tipo, a idade, o sexo e o tipo de atividade. A pessoa 1 e a pessoa 2, elas tiveram o batimento cardíaco regular, não sendo considerado como um batimento elevado. A pessoa 3 e 4, a pessoa 3 e 5, elas tiveram um batimento bom. E já a pessoa 4, ela teve um batimento muito elevado, foi considerado como um batimento irregular. No caso, seria uma doença pré-existente, como a Thaís explicou. Então, a gente tirou alguns gráficos, botamos alguns gráficos do Python para poder demonstrar os dados coletados. Aqui com alguns exemplos. Um tipo de gráfico de pizza, ele representa o quê? Assim, o gráfico de pizza,
ele é mais uma demonstração simples. A gente gerou o gráfico de base e depois o gráfico fixa. Isso seria mais para demonstrar que o batimento seria 92 BPM da primeira pessoa, o segundo foi a posição 23 BPM, e mostrar qual dessas pessoas que foi coletada a gente estava tendo um batimento irregular, considerado uma doença pré-existente, no caso. Foi só mesmo para demonstrar. Parece que a gente sempre usa tanto a distribuição demográfica, a questão de uma amostra, né? E aí, 123, no caso, está dando para distante, né? Essa pessoa que tem 123, quem tem mais batimento, você está dando mais atenção. Isso. Mas é uma pessoa só para cada um desses pedaços de pizza, né? Sim, no caso é mesmo. Cada pedaço é a mesma pessoa. Foram 5 pessoas diferentes. Cada pedaço, cada fatia é uma pessoa. Cada fatia é uma pessoa diferente. Cada dado aqui coletado é diferente de pessoa. Cada pedaço muito mais de... Mas no gráfico Quer dizer a mesma coisa, né? A barra... 3, 4 pessoas na barra. Tem gente? Foi? Alguém olhou ali? Ah, tem. mais favorável, legal. A parte dos equipamentos que os professores usaram, o Arduino, como você... Então todos que estavam trabalhando vieram te apresentar. Tinha uma câmera só, né? É isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz, técnico de volta, sou Rafael. Um exemplo de apresentação. Ficou boa, muito boa essa parte do contexto, tá? Para vocês se inspirarem. Beleza, vamos botar lá na... Essa aqui. Ah, isso aí? Volta lá no... Isso. Olha só, para finalizar aqui essa parte da 1.2, tem uma seção aqui falando de gravação e leitura de dados em cartão SD. Vocês vão ver que todos os projetos, via de regra, vocês vão ter que armazenar esses dados. Então, uma das formas práticas é você gravar isso com cartão SD. Então, ali tem um exemplo. A outra forma que também é prática é você, dependendo do projeto, né, se você puder ficar longe do computador, você grava no cartão SD. Se tiver como ficar perto do computador, você conecta na USB ali e salva via serial, usando Python, por exemplo, né, o pessoal de internet depois fizeram essa prática, né? Todos os projetos praticamente têm isso, tá, gente? Não tem como você fazer análise sem os dados. Tem que salvar esses dados. Então, isso é comum a todos os projetos. Quer comentar alguma coisa? Acho que é isso. Bom, de novo, a questão do contexto vai definir como tu vai monitorar e a frequência que tu precisa monitorar. Isso vai te dar uma resposta de, será que eu vou poder usar o monitor serial para armazenar, para gerar essa base? Bom, tu vai precisar ficar monitorando durante, sei lá, 3 dias inteiros determinado contexto. Tu vai poder deixar teu computador ali ligado no Arduino fazendo isso? Ok. Deixa o Arduino ligado no computador e monitora a porta serial. Ah, não consigo. Compra um módulozinho SD, conecta no Arduino e salva direto num documento lá dentro do SD. Depois, no final do processo, você pega, liga no computador e acessa aquele arquivo com os dados salvos, tá? Ou ainda, uma outra solução que eu comentei em sala, apesar de a gente não ter conseguido experimentar também, tem um módulo sem fio para o Arduino, né? Tanto o Bluetooth quanto o Wi-Fi você consegue, mas aí tu vai precisar no Bluetooth ter o equipamento ligado para comunicação também. E no Wi-Fi você consegue, inclusive, do Arduino já mandar direto para uma base de dados, tá? Então pode usar, quem está tendo banco de dados, aquele BD for Free, cria uma basezinha lá, um servidor MySQL que é gratuito e disponível, já tá? Então você cria uma conta, cria uma base e se você tiver com um módulo Wi-Fi no Arduino, você consegue mandar o SQL e já armazenar os dados na tabela
direto no BD for free. E aí tu não vai precisar estar com o teu computador ligado. Você consegue, inclusive, nesse contexto, durante o período que ele estiver monitorando lá ligado, acessar a base e ver ela sendo atualizada. Tá? Se você tiver com cartão SD, você só vai ter acesso à base depois do processo todo. Você vai pegar o cartão SD e ver os dados. Né? Se tiver com Wi-Fi ou com monitor serial, com cabo, né, você consegue ver durante o processo de coleta. E aí, tem muito material disponível que ajuda nesse processo. Se tiver dúvida, só entrar em contato aí que a gente marca um horário para tocar isso. Beleza? E aqui as referências dos materiais que a gente está apresentando nesse módulo 1. Sem receio, pessoal, cada equipe deve selecionar um dos projetos entre 1 e 6, evitando a repetição, né? Então, no nosso caso, são 6 projetos, temos 11 equipes, alguns projetos vão repetir, tá? Então, não precisa ter 3 equipes com o mesmo projeto. Então, se o projeto já foi selecionado por 2 equipes, ele já está bloqueado. Então, quem colocar o projeto primeiro lá na planilha vai ter prioridade sobre ele. É isso, né? Para evitar que todos façam o mesmo projeto, né? Que a gente tenha diversidade aí entre os projetos. E se alguém tiver uma ideia diferente das que a gente apresentou, quero trabalhar com outro sensor num contexto X, traz para a gente o quanto antes para que a gente possa avaliar. Você tinha pensado em outra ideia, né? Vocês estão pensando em continuar com ela mesmo? Tá. Daqui a pouco, depois que a gente encerrar, apresenta aqui pra gente, pro professor Fábio também, e aí a gente avalia direitinho. Você conversou com a equipe já, Wilson? Já. Eu tive a ideia, uma ideia na última aula, a gente conversou com as meninas, elas votaram também, mas aí o Caio falou que a gente tinha que ter um contexto mais concreto. A gente estava pensando nessa questão concreta que a gente começou, eu e o Cristian pensamos na mesma coisa, eu pensei nele, para vocês que vale a pena, vai nesse daqui. Tem mais uma parte. Fiquei falando com quem entrega. Boa. E esse é o último, né? Já acabou. Tá. Bom, pessoal, aqui pra gente, né, meio que já ir pro encerramento do nosso encontro de hoje, a gente falou dos itens que compõem a Sprint 1, o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que entregar, mais ou menos as sugestões já de projeto, para vocês definirem até quinta-feira, e como que é a entrega da Sprint. Tá? Toda a entrega ela é feita pelo GitHub. Então, aqui nessa página, na 1.3, já está liberado aí para vocês, dentro do nosso avatar. Então, todo mundo da equipe tem que acessar esse link aqui, aí você vai cair numa sala lá do GitHub. A primeira pessoa da equipe que acessar, ele vai ter que criar o grupo. Aí tem que pôr um nome no grupo. O nome do grupo, você vai colocar o mesmo nome que a gente colocou aqui, ó, no slide. Vai lá, Caio, por exemplo. Então, vamos imaginar que o Pedro Carvalho aqui, né? Então, ele vai acessar lá, ele foi o primeiro da equipe dele a acessar a sala do GitHub, e ele vai digitar o nome da equipe dele. Então, vai ser G1-PKJI. Tá? A gente faz isso porque não pode repetir os nomes lá dentro da sala de aula. E aí o Pedro criou, a hora que o Cleiton, a Jadna e a Isamara forem entrar, já vai ter o grupo criado, elas entram no mesmo grupo. O que acontece quando o Pedro entrar lá no grupo, criar o grupo? Vai criar um repositório privado para aquela equipe. Repositório GitHub, normal, igual qualquer outro repositório, não tem nenhum segredo. A diferença é que é privado. Só vai ter acesso quem for da equipe. E toda a entrega é por ali. Tá? Então, depois de você ingressar, tá direitinho lá com o seu time, o que a gente espera que vocês entreguem? Para a Sprint 1, tá? Vocês vão entregar um relatório contendo
o que vocês fizeram lá na sprint de montagem do hardware. Então, o relatório ele já tem um exemplo aqui, um modelo para ser seguido. Só vocês acessarem, clonar o documento, é um documento no Docs. Podem clonar, trabalha nele, depois pega, gera um PDF e coloca no repositório do Git. A gente vai avaliar o que tiver no GitHub. Beleza, né? Acho que é isso aí, aqui, né? Então, se você, trecho de código, saída do console, né? Quando você estava testando lá do monitor serial, o esquemático do hardware, que é aquele desenho que vocês fazem, né? Quem está fazendo internet das coisas fez isso, cara, lá? No Tinkercad. Isso, lá no Tinkercad você faz o desenho das conexões e os elementos do hardware. Eu vou falar para vocês, viu, gente? Oi? Ah, é verdade, né? Alguém avisou ali que você estava perguntando. Então, o esquemático, fotos da montagem. Então, você montou lá na protoboard, tira foto, coloca no relatório. E pega isso tudo, organiza no documento e joga lá no Git. Beleza? Tem uma cadeira ali fora. Tá sem cadeira aí? Alguma dúvida aqui na entrega? Não? Eu e o Caio, a gente vai receber alguma coisa por e-mail? Não, né, gente? Tudo pelo repositório aqui, tá bom? O que acontece quando tiver? Vai, mas não deveria. Também não vai receber pelo Telegram, viu, gente? No Telegram a gente tira dúvida, responde, né? Então, pessoal, entrega no formato que o professor comentou agora. E para Sprint 1 é o relatório com relato do que foi desenvolvido. Na verdade, o relato do que foi desenvolvido e a contextualização, que é o que a gente tem sempre conversado e reforçado, né? Entrega do Sprint 1 dentro do relatório. O contexto bem descrito, a motivação justificativa e a descrição do processo. O modelo do hardware, o código que você implementou, o sensor que usou, a descrição do sensor, qualquer resultado de teste preliminar que você tiver feito já coloca ali também. E qualquer imagem que tiver no documento, ela deve ter legenda e ser referenciada no texto. Então aquela imagem dela não vai ser a imagem ali. Não. Essa imagem tem tal coisa, assim, sensado. São os componentes eletrônicos, a forma que eles foram conectados. Nota que o sensor tal está ligado na porta tal do Arduino. Assim. Então descreve o que tem na imagem. Botou uma planilha, descreve o que está na planilha. Tá? Então qualquer imagem ou planilha que você colocar no seu documento, coloque uma legendinha nela e cita lá no texto. Tá? Esse vai ser o resultado que você tem que entregar para o Sprint 1 em 2 semanas, né? Até o dia... Cadê o nosso cronograma aqui? Até o dia 5/6. E aí no dia 6/6 a gente começa a Sprint 2. Até quinta-feira, o que a gente vai receber pelo Telegram? A definição, na verdade não é nem pelo Telegram, lá na planilha, né? A definição do projeto de cada equipe. Já tem que estar definido lá até quinta. Beleza? E nessa quinta, não, na semana que vem, que é o meio da sprint, a gente vai, aí esse vai ser pelo Telegram, né, que você comentou. A gente vai receber aquele relatório parcial para responder 3 coisas. O que você fez nessa primeira semana da sprint? Quais são as atividades para a semana seguinte? E se você está tendo alguma dificuldade? Um por equipe. Um por equipe, Beleza? Dúvida? Certeza?
Sim. Ah, professor, se eu tiver dúvida, eu estarei aqui no horário da aula. Isso. Beleza? Pode procurar. Né? Eu imagino que o professor vai também, mesma coisa. Ah, tô com dúvida no hard, tô com dúvida no sensor, não tô conseguindo usar. Procura a gente. Ah, é de hard, não tem problema, pode me procurar. Tá bom? Não é porque eu estou na matéria de ciência de dados que eu não posso auxiliar vocês no hard. E vice-versa. Arduino, componentes eletrônicos, pessoal. A gente tem aqui em Brasília, aqui na Asa Norte, a loja chama HU Infinito. É na 205, acho. Aquela quadra que ela é diferentona lá, com os blocos brancos. Eu comprei o meu lá. Isso. Vocês podem comprar se vocês comprarem pelo site e colocar para retirar na loja, eles pedem um prazo, acho que de um dia, e tem um desconto de 10%. Além disso, vocês podem pedir da internet, encontrar umas baratas no lugar, o próprio Mercado Livre consegue entregar em um dia, cara. Então, se você quiser ir lá na loja, ver as coisas, encontrar, dá um infinito aqui. Se não, pede da internet, tem muitos sites aí que entregam rápido, né? Professor, a gente não está conseguindo aqui, a equipe, né, juntar aí para comprar o Arduino, tá difícil, porque a vida é difícil. A gente consegue, né, não vai ter para todo mundo, mas para alguns a gente consegue dar Arduinos aí, tá? Espero que vocês, né, se for possível, consigam adquirir para a equipe o Arduino, o sensor, e depois vocês têm o equipamento para vocês, né? Se quiser dar continuidade, transformar no projeto seu, levar para casa, fazer outras coisas, fica mais fácil de trabalhar dessa forma. E aí, em último caso, depois que vocês reunirem, tentem o quanto antes, não deixem para o último dia. Professor, é que a gente não conseguiu um Arduino lá no final da primeira sprint. Aí, não, cara, quanto antes, tá? Isso já vira, então, até por isso que a gente definiu esse feedback ali no meio da sprint, que se no final da primeira semana você não conseguiu o Arduino ainda, isso é uma coisa que você tem que avisar pra gente ali naquele momento. Não conseguiu por quê? Porque não está decidindo onde vai comprar ou porque está achando caro demais, qualquer coisa assim. E aí a gente pode tentar ajudar a resolver. E aí? Terminou outro projeto aí? A caixinha para fazer as perguntas vai estar lá sem ser. Aí eu deixo um espaço maior aqui em cima, porque a ideia é gostar disso aí. E aí E aí, Pedro? Qual que é a ideia aí para esse semestre? Agora você já está mais experiente. Então, você conseguiu de mais outras coisas, você passou alguma coisa na frente. Você não é o nome de projetinho, mas você para poder medir de água, né? De fluxo d'água? Legal. Para identificar vazamento. Tá. Já conversou com a equipe? Já? A equipe já, uma pessoa que tem sensor já, tem um Arduino, legal. Então já vai na planilha lá e registra, viu? Qual que é o projeto. Tá bom. Tá certo, é isso aí, Zé. Aproveitar o tempo. Né? Legal.